Só aproveitando que a gente tocou nesse assunto, Sim. fazer uma diferenciação entre o medo e a fobia, né? Ótimo, Porque Rafa. porque assim, às vezes é um pouco comum a gente associar essas duas palavras. O medo, como eu estava dizendo, ele é um sentimento, uma emoção básica, né? A Sim. fobia, ela é um medo focado num objeto ou numa situação. Então, assim, eu tenho a fobia da aranha, né? Eles chamam de aracnofobia, ou eu tenho fobia de lugares abertos, agrofobia, elevadores. Então, assim, não necessariamente todo mundo que tem medo tem fobia. São quadros... Perfeito. A fobia é um quadro clínico, o medo é transitório, assim, é de todos. Então, assim, acho que é bom fazer esse destaque, né? Porque senão o pessoal também, algumas pessoas às vezes, fiquei com medo uma vez, pô, será que eu tô doente, tô com fobia? Nem sempre é assim, tal. Né? E é sempre bom também, caso isso aconteça aí com você que está nos vendo, nos ouvindo, encarar como uma questão assim, porque o medo de falar em público, principalmente, o medo de falar em público, dependendo do idioma. Né? Com o idioma fica mais temerário ainda. Ele é um dos medos mais comuns que existem. O Sunday Times fez uma pesquisa, o medo de falar em público aparece na frente do medo da morte, do medo em mais de 41% dos pesquisados. Então, assim, vocês não estão sozinhos neste medo. Então, acho que é legal se você sentiu que está com essa dificuldade, buscar aí, se você sente que é um bloqueio mesmo no tratamento, né? Ou ali técnicas. Eu lembro que até os meus 11 anos de idade eu era uma pessoa muito tímida e eu comecei a fazer teatro. Então, algumas técnicas de teatro, técnicas de retórica, de comunicação pode ajudar também. Acho que a gente tem que reconhecer que às vezes a gente é frágil mesmo, acontece, né? Não tá, as situações aparecem e a gente... Tudo bem, você não está à altura de todas as situações. Às vezes vai bater no limite e fala, pô, vou dar uma recuada, vou repensar e depois eu dou um jeito. Faz parte também. Exatamente. Hello, pessoal! Algo que acontece, que é muito comum acontecer, é quando a gente precisa falar inglês numa situação real, bate um gelinho, né, na barriga, um frio na barriga, as mãos começam a suar, as pernas começam a tremer, começa a dar um medo. Meu Deus, teacher, só de pensar em falar inglês numa situação real, eu já fico todo nervoso, já começo a ter, assim, muito medo. Então, é isso que a gente vai falar hoje, é sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre o medo. E nada melhor do que um expert no assunto para poder nos ajudar a entender um pouquinho melhor como isso funciona. E falando do medo e da fobia, como que a pessoa percebe se o caso dela é uma fobia? Tem como a pessoa conseguir identificar isso? No meu caso, já é uma fobia. Então, como eu comentei, se é a fobia, ela traz uma sensação, assim, até de aversão, assim, como você citou um dos exemplos, às vezes a pessoa até sente ânsia de vômito, ou ela fica catatônica, ela fica paralisada. Mas o processo, o elemento diferencial mesmo, é assim, a fobia ela é muito específica. O medo, às vezes ele aparece um medo meio sem nome, né? Meio sem lugar. A fobia, ela já é num objeto já muito específico. E ela traz essa ordem da repetição também. Então, ou é na aranha... Ela vai acontecer várias vezes. Isso, em pombos, ou num tipo de pessoa também acaba ocorrendo, né? E aí é caso clínico mesmo, aí a sugestão é procurar ajuda psiquiátrica e psicológica. Ótimo, para poder lidar com isso e... Sim. Deu para Eu sei que o clarear pessoal tem alguma dúvida. Sim. Para a moça que perguntou, como que é o nome dela mesmo? A Luzivalda, acho que foi, né? Que perguntou aqui para a gente. Valeu, Luzivalda. Espero ter sanado aí a dúvida. Luzivalda. Ó, tem mais uma aqui, ó. A Ana, não é bem uma pergunta, mas ela fez uma observação que eu achei interessante. Ela comentou ali, ó.
Eu ouço bastante isso dos meus alunos, o famoso branco, né? Tite, eu fico tão nervosa que mesmo conhecendo as palavras, eu vejo muito isso, o aluno já fala inglês, ele já fala inglês. Ela fala aqui, ó, mesmo conhecendo as palavras, dá um branco. Eu fico tão nervosa que dá um branco. Tite, eu fico tão esse branco aí é complicado. Tem outra técnica assim mais... São técnicas de palco, assim, eu lembro que eu aprendi isso daí no teatro, de você... É que assim, você também não pode ficar demonstrando muito, ainda mais quando você está em público, né? Mas de repente você pressionar o punho, assim, sabe? Você pôr a mão para trás, assim, ou até aqui na frente, sem movimento muito brusco, você fazer certas pressões, assim, pressionar e soltar, pode ser que dê uma aliviada para você descarregar um pouco, relaxar. A aguinha também é bom. No começo, essencial. Principalmente quando você está começando a falar. Os 5 primeiros minutos acho que são os piores. A garganta dá aquela secada, a boca... Né? Aí você vai dando uma hidratada, pode ajudar. Agora, o branco em si vai mais da ordem do improviso, do que a pessoa é possível para ela fazer ali no momento. Não tem assim, igual você comentou, se você fizer isso, não vai dar branco. Infelizmente, não tem uma solução assim tão diretiva, né, tão prática. Mas eu acredito que assim, por isso que eu bato muito nessa tecla da gente ensaiar o improviso. Quanto mais a gente focar nesse trabalho da técnica, no estudo e tal, eu acho que menores são as chances do branco. Né? Sim, menores são as chances, mas pode acontecer. Pode acontecer. Como no caso dela, né? Ela comentou que ela sabe a palavra e parece que não vai, né? Sim, mas acho que eu vejo tirar bastante. Tempinho, se ela conseguir, de repente, pedir uma licença ou tentar, de repente, deu branco naquele tema, ela conseguir puxar para um tema que ela se sente mais segura, sabe? Nessas horas é um pouquinho daquele famoso jogo de cintura, assim, que só as ações mesmo vão ensinando para a gente, né? Exatamente, Rafa. Rafa, te agradeço então, viu? Muito obrigada mesmo pela sua participação. Galera que estava aqui com a gente, valeu demais.